Segura. Segura é uma freguesia do concelho de Idanha Nova, com 73,76 km² de área e 233 habitantes pelos censos de 2011. Apesar dos terrenos xistosos, Segura usufrui de uma fauna e flora muito ricas. Um passeio ao longo das margens do rio Erges, de certo, lhe proporcionará agradáveis surpresas, encontro com ninhos de águias, grifos, cegonhas pretas, etc. É uma antiga fortaleza fronteiriça situada no alto de um cabeço granítico e, segundo alguns historiadores, Segura constituiu o dote de casamento da Rainha Santa Isabel, tornando-se vila portuguesa a partir de 1282. Separada de Espanha pelo rio Erges, mas ligada a esta pelo Ponte Romana, posteriormente reconstruída em várias épocas, Segura foi um dos lugares e castelo da Beira em foco durante as guerras entre Portugal e Castela no reinado de Dom Fernando. Foi vila e sede de concelho entre 1510 e 1836. As origens da fortificação raiana de Segura são obscuras. A povoação apenas é mencionada nos primeiros anos da monarquia portuguesa. Entretanto, a sua posse definitiva, pela coroa de Portugal, só se efetivou em 1282. A primeira referência sobre o castelo data do reinado de Dom Dinis, quando, em 20 de agosto de 1299, o soberano isentou os seus moradores dos impostos tradicionais, com a condição de estes construírem um castelo. 20 anos mais tarde, o monarca doou os domínios da vila e seu castelo à Ordem de Cristo, que aqui instituiu uma comenda, prova de que, nesta fase, Segura já se constituía em um expressivo centro regional. Sob o reinado de Dom Fernando, o soberano doou os domínios da vila e seu castelo ao Frei Nuno Martins em 1376. Nesse período iniciou-se a edificação de uma barbacane, defesa que se articulava com um fosso. Posteriormente, sob o reinado de Dom Manuel I, encontra-se figurado por Duarte de Armas no Livro das Fortalezas, em 1509. A povoação foi elevada a vila e sede de concelho em 1510, posição que desfrutou até 1836. No contexto da Guerra da Restauração da Independência, a povoação e sua fortificação readquiriram importância estratégica sobre a fronteira da Beira Baixa. Por essa razão, as suas defesas foram reformuladas, sendo a vila dotada de uma muralha envolvente, abaluartada. Essa defesa foi insuficiente para deter a invasão francesa, que por essa fronteira penetrou durante a Guerra Peninsular, em 1807. Posteriormente, em 1846, foi extinto o seu governo militar, o que conduziu ao desmantelamento das defesas, absorvidas desde então pelo progresso urbano. No início do século XX, foi erguida a Torre do Relógio, hoje referido como uma lembrança do passado militar de Segura, embora sem conexão com o mesmo. Os remanescentes do conjunto defensivo encontram-se classificados como imóvel de interesse público por decreto publicado em 8 de maio de 1959. Dentro da localidade, suba junto à Torre Cineira e desfruta de uma deslumbrante paisagem sobre toda a povoação e campina. Visite a Igreja Matriz, a Igreja da Misericórdia, anterior ao século XVII e com um bonito altar-mor em talha dourada, o pelourinho manuelino, com pérolas e 4 escudos, armas reais, cruz de Cristo e esfera armilar. A porta de baixo, resto da antiga muralha, é a entrada sul da povoação construída por Dom João IV, e nas mediações está a ermida de Santa Marinha do século XVI. Local de romaria onde afluem muitos peregrinos.
O que conhecemos do antigo castelo em estilo gótico chegou-nos através da pena de Duarte de Armas, onde pode ser identificada a sua configuração medieval, de planta oval, protegido por duas cercas, fosso e barbacane. As suas muralhas eram reforçadas por, pelo menos, 6 torres. Uma sólida torre de menagem erguia-se, adoçada ao perímetro interno de muralhas, dividida internamente em 2 pavimentos. Por ela sabemos que essa torre de menagem sofreu significativas alterações ao longo dos séculos, bem como podemos avaliar a extensão dos troços de muralhas hoje desaparecidos. À época, a povoação não possuía cerca e desenvolvia-se em plano inferior, na encosta a leste do castelo. Estava organizada em torno de um eixo definido pela rua direita, articulando as chamadas Porta de Baixo e Porta de Cima, de configuração moderna, em arco abatido. Com relação à muralha abaluartada seiscentista, chegaram-nos 3 baluartes associados à primitiva barbacane. Estes apresentavam guaritas nos vértices. Na extremidade oposta da aldeia encontramos a Igreja da Misericórdia, que se sabe existir desde o início do século XVII, notável pelo seu pórtico e campanário, sendo um espaço privilegiado no contexto das celebrações do ciclo pascal na aldeia. A Rua das Portas de Cima, topónimo da fortaleza, apresenta um conjunto de casas bem preservadas onde se destacam ferros forjados e marcas mágico-religiosas nas cantarias, detalhe revelador de uma matriz judaica. A Rota das Minas é um dos percursos pedestres estruturado em torno de Segura. Chumbo, estanho e wolfrâmio são alguns dos minerais extraídos até meados do século passado, que as ruínas da fábrica Lavaria, nas imediações do Ribeiro da Calçada, são um testemunho da importância detida por esta atividade econômica. Velhos caminhos conduzem-nos ao rio Erges e aos pardões maciços dos açudes, que unem moinhos e margens, a área protegida do Parque do Tejo Internacional. É entre 2 unidades moageiras, a Azenha do Roque e o Moinho das Freiras, que o Erges corre num desfiladeiro, as Fragas, configurando um dos motivos de maior interesse paisagístico e geológico da região.